E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou chegando aí para trazer mais um vídeo para vocês. Na videoaula de hoje eu vou mostrar alguns conceitos do sétimo ano, tá? Vou fazer aquela aula inicial para os meninos do sétimo ano, vocês que estão aí em casa, esperando terminar esse período para a gente voltar às aulas. Então, eu vou simplesmente fazer uma revisão de alguns conteúdos que a gente já tinha visto lá na sala de aula. Eu vou fazer a resolução de alguns exercícios que a gente também já tinha comentado em sala, só para vocês não ficarem com esse conteúdo apagado aí. Então, vem com a gente, vem tentar acompanhar esse material, porque eu tenho certeza que vocês vão revisar bastante coisa que vocês estudaram aí no começo do nosso ano letivo, tá certo? Então, essa é uma aula de números inteiros e eu vou passar para vocês, vou mostrar aí aqueles conteúdos, começar mostrando os conteúdos que a gente já tinha falado que vocês iam estudar em 2020. Vou me afastar aqui um pouquinho. Bom, vamos começar vendo então a nossa lista de conteúdos do ano de 2020, aqueles conteúdos que a gente tinha combinado que estudaria. Nosso primeiro conteúdo aqui é o conteúdo de números inteiros, tá bom? Esse conteúdo que a gente vai ver hoje, ou pelo menos a gente vai deixar ele bem encaminhado aí na aula de hoje. Então, esse é o nosso primeiro conteúdo. Vocês ainda vão ver, tenho certeza, nesse período em casa e nesse período de transição, um conteúdo chamado de tabelas e gráficos, que é um estudo de tabelas e gráficos, que eu vou trazer para vocês aí na metade da semana que vem, eu acredito. Depois vocês têm o primeiro conteúdo do segundo bimestre, que é números racionais. Pelo que eu estou imaginando, vocês ainda vão ver também esse conteúdo de casa, tá? Esse deve ser um outro conteúdo que vocês ainda vão ver de casa. Então vão se preparando aí, porque a gente não sabe quando volta. Bom, eu espero que a gente já esteja em sala quando a gente estiver finalizando o segundo bimestre para ver geometria plana. Espero, tá? A gente tem noções de álgebra e equações, iniciando o terceiro bimestre, depois sistemas de equações e problemas do primeiro grau. Os nossos últimos conteúdos seriam regra de 3 e porcentagens. Esses são os conteúdos que nós vamos estudar em 2020, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho então aí nessa sequência de números inteiros. Esse foi o conteúdo que a gente já começou a estudar. Primeiro, o que seriam números inteiros? A gente já falou disso. Números inteiros são aqueles números que, vamos dizer assim, de uma maneira fácil de entender, ou sei lá se mas são números que não são quebrados. E aí, por não serem quebrados, eles têm a natureza de serem exatos, tá? Essa é a característica de um número inteiro, ele é um número exato. Então, sendo exato, ele nem é decimal, tá bom? É importante entender isso, ele não é decimal e nem é fracionário. Então, um número exato. Simples, simples, simples. Para a gente entender, um número inteiro é um número exato. Eles podem ser divididos em 3 grupos. Eles podem ser números positivos, nós já falamos disso. Ou eles podem ser números negativos, basicamente. E a última parte desse grupo seria o zero. Então, a gente tem números positivos. Já falamos disso daí em sala de aula. Eu vou mostrar para vocês o que é que isso significa com mais cuidado. Números negativos e o zero. Lembrando aquilo que eu falei antes, quer dizer, por natureza tem que ser exato, tá bom? Então, eu estou falando de número inteiro. Número inteiro pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser o zero, mas precisa ser um número exato. Tudo bem?
Acho que isso daí é bem tranquilo de a gente entender. Aqui a gente tem o que são números positivos, para a gente começar. Números positivos são números que possuem um sinal de mais. Isso é importante, a gente vai representá-los com o sinal de mais. E eles indicam créditos, tá bom? Um número positivo ele indica crédito. Ou alguma coisa que esteja acima de zero, tá bom? Então, número positivo, já falamos disso daí em sala. Um número positivo é um número que indica crédito. É aquilo que está para cima, tá bom? Então, se eu penso no número positivo, eu tenho que pensar em algo que está para cima. É um valor que está acima de zero, é um valor que representa crédito. Aqui, por exemplo, a gente poderia representar com um número positivo. A altura de um poste, por exemplo. Vamos supor que um poste tem 6 metros. Então, isso daqui seria um número positivo. Mais 6. Vamos supor o número de pessoas em um navio. O número de pessoas em um navio sempre é uma quantidade positiva. Então, vamos supor que o navio tem 200 pessoas. Então, eu poderia representar isso daí com mais 200, por exemplo. Tá bom? Ou mais 200, quer dizer, sempre um número positivo. O salário que uma pessoa recebe, vamos supor que esse salário é um valor exato. Então, ele é um valor positivo, nunca vai ser um valor negativo. Se ele for exato, vamos supor 1.200. A mesma coisa, o saldo bancário de Tinoco, vamos supor que o Tinoco não está devendo e ele tem um valor exato no banco, vamos supor mais 300. Então, tudo isso é número positivo. A temperatura na cidade de Itaquarana, independente do tempo aí, supondo que essa temperatura é exata, ela é sempre um valor positivo, né? A gente nunca tem temperatura negativa, então vamos supor mais 35 graus Celsius, tá bom? Então, aqui a gente tem exemplos de números positivos, números que indicam créditos ou situações em que o valor está acima de zero. Tudo bem isso, pessoal? Bom, dúvida, vocês já sabem, é só postar nos comentários que a gente comenta e tenta tirar a dúvida. O que seriam os números negativos? Os números negativos são aqueles números que possuem o sinal de menos e indicam débitos, tá? Um número negativo ele sempre vai indicar um débito, uma dívida. Diferente do número positivo, por exemplo, que às vezes indica altura, o número negativo indica profundidade. Profundidade é aquilo que está normalmente abaixo do solo, tá bom? Então, o número negativo indica profundidade, ou ele vai indicar qualquer valor que está abaixo de zero. Acho que não é difícil de você entender isso. Então, débito, dívida, profundidade ou qualquer situação abaixo de zero, ou alguma coisa abaixo do solo, abaixo do nível do mar, esse tipo de coisa. Então, vamos supor a profundidade de um buraco. Vamos supor que você cavou um buraco e esse buraco tem 1 metro. Então, eu vou representar isso como está abaixo do solo, menos 1. Tá? 1 metro abaixo do solo. O saldo bancário de Elisa. Vamos supor que a Elisa está devendo no banco. Então, ela deve R$200. Então, o saldo bancário dela, se ela estivesse devendo, é um valor negativo, pode ser um valor negativo. Se ela não estiver devendo, obviamente não vai poder ser negativo. A profundidade de um submarino, um submarino fica dentro do mar, né? Lá debaixo da água, é abaixo do solo isso. Então vamos supor que ele está, sei lá, 20 metros abaixo do solo. Então representa essa profundidade como menos 20. A temperatura no congelador da geladeira sempre é um valor abaixo de zero. Então, sempre é um valor negativo ali. Então, vamos supor, menos 5 graus Celsius. Tudo bem? Então, isso daí seriam números negativos. E eles vão representar essas situações aí que a gente já falou. Débito, dívida, profundidade ou qualquer situação que esteja abaixo de zero. Acho que não é difícil de você entender. Tudo bem? Bom, vamos então adiante. A gente teria a reta dos números inteiros.
tá bom? A reta dos números inteiros seria essa reta aqui, é muito importante porque a gente resolve muitos problemas baseado nessa reta. No centro da reta, a gente tem o zero, tá bom? Esse zero fica aí no centro da reta. À direita, a gente tem os valores positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim por diante, quer dizer, isso daqui é infinito para a direita. E à esquerda do zero, a gente tem os valores negativos, menos 1, menos 2, e assim por diante também. São infinitos esses valores aqui para a esquerda, tudo bem? Então, números positivos à direita, números negativos à esquerda, sempre nessa contagem. Uma coisa importante que a gente falou já em aula, mas que eu trago aí num vídeo seguinte. Por exemplo, mais 1 e menos 1, eles são opostos, né? Mais 1, menos 1 são opostos. O que é que significa? Que eles estão à mesma distância do zero, só que um de um lado e o outro do outro na reta. A mesma coisa, menos 2 e mais 2 são opostos. Significa exatamente a mesma coisa, quer dizer, eles estão à mesma distância do zero, só que em lados opostos da reta. A gente também pode dizer que eles são simétricos, lembram? Opostos ou simétricos. Uma outra coisa que é importante lembrar disso daqui é esses números que eu estou falando, por exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui. O menos 3 e o mais 3 são opostos. Eles também têm o mesmo módulo, lembra? Eles vão ter o mesmo módulo. O que é que significa? Módulo é simplesmente a distância do número para a reta. Então, qual é a distância é a distância do número para o zero. Então, qual é a distância desse menos 3 para o zero? Aí você conta, por exemplo, a distância em unidades. Do menos 3 para o zero vai ter 1, 2, 3. E do 0 para o 3 aqui, para o 3 positivo, também vai ter 3. Então, eles têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância em relação ao centro da reta, em relação ao zero. Tá bom? Então, aqui a gente tem a reta dos inteiros, números positivos à direita, números negativos à esquerda e o zero no centro. A gente já falou disso. Vou voltar aqui um pouquinho. O zero é chamado de elemento neutro, né? Vocês devem lembrar disso. Vou abreviar. Elemento neutro, porque ele não tem sinal. Tá bom? Então aqui eu tenho a divisão da reta numérica. A reta numérica dos números inteiros. Vale a pena relembrar isso. Aqui eu não coloquei um acento não, tá? Não tem acento na palavra opostos, por favor. As operações com números inteiros, é importante a gente revisar isso. É muito bacana você saber como funcionam essas operações, até porque elas são bem simples. Quando a gente fala de números inteiros, por exemplo, para somar, tem só duas maneiras, ou duas situações, vamos dizer assim, que você vai somar. Você soma créditos, aqui, por exemplo. O que é crédito? Crédito é número positivo, lembra? Então, se eu tiver crédito, eu vou somar. Se eu tiver somente número positivo ali, só situação que envolve crédito, eu vou somar. A mesma coisa, se eu tiver somente número negativo, somente situação que envolve débito, eu vou somar. Então, a gente soma os créditos e a gente soma as dívidas. Essas são as duas coisas que a gente soma. E aí, é bem simples de você fazer. Então, se eu tiver um crédito de 5, um crédito de 8 e um crédito de 6, tudo somando. É só juntar isso daqui. 5 mais 8, 13. 13 mais 6, 19, né? Assim? Então, o resultado disso dá mais 19. Ou seja, eu juntei crédito, dá um crédito de 19. Eu tenho mais 13, mais 7, mais 16. É só juntar tudo isso. Mais 13 com mais 7 dá mais 20. Mais 20 com mais 16 vai dar mais 36. Então, aqui eu juntei crédito e gerou crédito. Eu tenho mais 20, mais 14, mais 1. Então, tudo crédito eu junto e vai me dar um crédito. Crédito de 20 com crédito de 14 dá 34. Com mais 1 vai dar um crédito aqui de 35. Ficou um pouquinho fora da linha, mas
Acho que vocês conseguem entender. Se eu tiver somente dívidas, eu também vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho uma dívida de 7, uma dívida de 9 e uma dívida de 3. Então, isso daqui vai gerar uma dívida maior do que a soma, ou uma dívida maior do que cada uma dessas. Então, uma dívida de 7 com uma dívida de 9 dá uma dívida de 16. Uma dívida de 16 com a dívida de 3 vai dar uma dívida de 19, certo? Então, isso daqui vai me dar menos 19. Acho que vocês conseguem entender. Quer dizer, se é tudo menos, você junta e vai ter o valor final. Uma dívida de 1 com a dívida de 11 com a dívida de 14. Então, você junta tudo isso e vai dar uma dívida, vai dar menos e o valor da soma aqui, ó. 1 com 11 dá 12, 12 com 14. Então, é só você somar e você tem o total aí, 26, não é assim? Então, menos 26. Acho que está claro isso. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, você tem uma dívida de 4, uma dívida de 83 e uma dívida de 7. Então, você junta todas as dívidas aqui e vai dar uma dívida. Aí, vamos fazer aqui 4 com 83 dá 87, né? E 87 com 7 vai dar 94. Então, aqui você teria uma dívida de 94. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários no mural ou nos comentários do vídeo que a gente tenta explicar isso daí, se você não entendeu. Subtração, né? Continuando essas operações, subtração. Quando é que a gente faz subtração? A gente faz subtração quando houver um débito e um crédito. Ou seja, quando eu não tiver só crédito nem só débito. Porque se eu tiver só crédito ou só débito, eu vou somar. Agora, se eu tiver um crédito e um débito na mesma operação, ou pelo menos um crédito e pelo menos um débito na mesma operação, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir, vou subtrair. Então, veja como é simples. Ó, aqui, ó, eu tenho um crédito de 5, mas eu tenho um débito de 8. Então, isso significa que eu tenho crédito e débito, eu vou diminuir. Quando eu diminuir, eu tenho sempre que olhar o que é maior, se é o meu crédito ou o meu débito. Porque o que for maior é que vai dar o sinal do resultado. Então, como eu tenho um crédito de 5 e um débito de 8, então o meu débito é maior. Eu estou devendo mais do que o que eu tenho de crédito. Então, isso significa que o resultado vai dar negativo. Se eu tenho 5, mas eu devo 8, então quando eu diminuir isso, 8 menos 5, vou ficar devendo 3. Tudo bem? Então, aqui vai dar menos 3. Mesma coisa aqui, ó. Você tem um crédito de 13 e tem uma dívida de 7. Então, o que é maior? Observa. O teu crédito é maior do que o teu débito. Então, você vai ter no resultado um valor positivo. E aí, basta você diminuir 13 menos 7. Tá bom? Então, diminuindo, você já chega no resultado. Mesma coisa. Você tem um débito de 20, mas tem um crédito de 14. Então, você tem crédito e débito. Então, você já entende aqui. Como você tem os dois juntos, você vai diminuir. Tudo bem? Então, quando eu diminuir aqui, o que é que vai me dar? Vai me dar débito, porque eu tenho mais débito do que crédito. Então, o resultado vai ter um sinal de menos. Menos quanto? É só você diminuir, quer dizer, 20 tira 14, e aí você tem um resultado disso daqui, quer dizer, menos 6. Tudo bem? Quando você tem mais de um débito e mais de um crédito, eu aconselho que você faça as contas separadamente. Então, por exemplo, um débito de 7, um crédito de 9, um crédito de 5, um débito de 3. Então, primeiro você junta as partes que são do mesmo tipo. Então, o que eu faria aqui? O que eu aconselho que você faça? Que você junte primeiro os créditos. Então, você tem um crédito de 9, vou marcar com um x aqui em cima, e um crédito de 5. Junta esses dois créditos. 9 com 5, você sabe que crédito você junta, você viu lá na parte de adição. 9 com 5 dá 14, então você tem um crédito mais 14.
7 com 3, agora os débitos, ó. Um débito de 7 com um débito de 3, você junta. Então, isso vai dar um débito de 10. Então, de novo, 9 mais 5 nos créditos deu 14. 7 com 3 no débito deu 10. Basta agora você diminuir. Como você tem crédito e débito, aí você vai pegar o sinal do maior, que é o sinal de mais, que o 14 é mais do que 10. 14 tira 10, fica 4. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Olha os teus créditos. Você tem um crédito de 17, um crédito de 14. Então, você começa juntando esses créditos. 17 com 14, aí você junta aí, é fácil, dá 31, certo? E a mesma coisa aqui, você tem um débito de 11 e um débito de 15. Junta as duas coisas. Então, quando você juntar os dois débitos, vai dar um débito. Aí 11 com 15, você faz as contas, é fácil. Vai dar 26, certo? Então, quando você olhar para o resultado final, aí você tem mais crédito do que débito. Então, o resultado disso vai dar positivo, porque os créditos são maiores. 31 tira 26, você vai ter um crédito de 5. Tudo bem, pessoal? Bom, e para finalizar aqui, você tem 4 de débito, 13 de débito e 7 de débito. E de crédito você só tem 24. Então, vou marcar aqui em cima, tá? Vou fazer a solução aqui em cima. Então, de crédito, observe, você tem mais 24. E de débito, se você observar, você tem 4 com 13, 17. 17 com 7. Então, você tem de débito menos 24. Quando você juntar o seu crédito e o seu débito, você vai perceber que eles são iguais. Então, você nem tem mais crédito, nem tem mais débito. Ou seja, o resultado disso é 0. E aí, lembra, 0 não tem sinal, né? Então, você nem... Quando você diminui isso daqui, 24 menos 24 dá 0. Quer dizer, não precisa de um sinal para representar a resposta. 0 não tem sinal. Tudo bem, gente? Bom, alguns exercícios aí. Vou falar somente dessas duas operações. No próximo vídeo eu falo de jogo de sinal e de multiplicação e divisão, tá? Que são bem simples. Vamos lá. Tirar aqui um pouquinho da tela. De acordo com o que você entendeu, represente cada situação usando um número positivo ou negativo. Uma listinha de exercícios aí para a gente brincar. Número positivo ou negativo? A temperatura em Paris era 7 graus Celsius abaixo de 0. Então, lembra, abaixo de 0 é positivo ou negativo? Se você sabe, negativo. Então, o resultado para isso daqui, como ele só quer que represente, ó, usando um número positivo ou negativo. Somente isso que ele quer que eu faça. Represente usando um número positivo ou negativo. Então, ali vai dar menos 7. Vou subir aqui um pouquinho. Rita ficou devendo R$13 à sua sobrinha. Se ela ficou devendo, então isso daqui é uma dívida, né? Então, dívida é negativo menos 13. Tudo bem? Próximo. Aldo cavou um poço com 20 metros de profundidade. Profundidade quer dizer abaixo do solo. Então, é negativo, menos 20. Romeu, próximo aqui. Romeu possui R$159 em sua conta no banco. Possui, ou seja, isso daqui é crédito, né? Se ele possui, isso daqui é crédito. Então, se é crédito, isso daqui é positivo, mais 159. Tudo bem? Acho que está tranquilo isso. O time de Mário perdeu 8 pontos no campeonato. Se perdeu, nesse caso, é como se fosse uma dívida, tá? Então, aqui é menos 8, que é o valor perdido ali, o valor negativo, 8.
Um submarino encontra-se a 32 metros de profundidade. Então, de novo, profundidade abaixo do solo, né? Nesse caso, abaixo do nível do mar. Então, negativo, menos 32. Um helicóptero está a uma altura de 150 metros. Altura é acima do solo. Então, nesse caso, é um valor positivo, mais 150. Tudo bem? Acho que está tranquilo isso daí, gente. Tem mais um aqui. Olavo teve um prejuízo. Aí, prejuízo, você entende aí como o quê? O que é um prejuízo? Uma dívida, né? Prejuízo de R$350 na bolsa. Então, isso daí é um valor negativo. Então, menos o quê? Menos 350. Simas teve um lucro de R$240 numa venda. Lucro é o quê? Lucro é dívida ou lucro é crédito? Então, lucro é crédito, né? Mais 240. E aqui a última. A temperatura média em Roraima é de 40 graus Celsius. Você que mora em Roraima, que vê esse vídeo depois, pode colocar aí nos comentários se isso é verdade ou não. Bom, como é acima de zero, né? Isso daqui está acima de zero, então é um valor positivo, mais 40. Bom, acho que ninguém de Roraima vai ver esse vídeo tão cedo. Vamos para a sequência aqui, questão 2. Vamos ver o que está escrito aqui. Transforme cada situação em um único valor, positivo ou negativo. Então, eu vou transformar essas situações aqui em um único valor. Um único valor. Ok? Tranquilo, quer dizer, Rita possuía R$300 em sua conta e fez um saque de 350. Gente, vamos lá. Se ela possuía 300, quer dizer que ela tinha crédito de 300. Ok? Agora, ela fez um saque de 350. Isso quer dizer que ela retirou, diminuiu 350. Então, menos 350. Você tem um crédito e um débito. Quando você tem crédito e débito, você lembra, diminui. Então, isso aqui vai dar negativo. Por que negativo? Porque é o sinal do que for maior. E o 350 é maior. Quando eu diminuir 350 menos 300, vai dar 50, né? Então, isso daqui representa menos 50. Ou seja, a Rita ficou com um saldo negativo no banco, né? Vamos ver o próximo aqui, eu vou subir. Vera possuía um débito de R$108 em sua conta e depositou 85. Então, vê só, se ela possuía um débito, isso quer dizer que ela devia. Devia é negativo, menos 108. Débito é negativo, né, gente? Menos 108. E aí ela depositou 85. Se ela depositou, quer dizer que ela acrescentou, é positivo. Então, mais 85. Ok? Bom, você tem menos 108 e mais 85. Você vai pegar o sinal do que for maior, porque você tem crédito e débito. Então, o maior ainda é o negativo. Então, vai dar negativo. É só você diminuir. 108 menos 85. Tá bom? Dá para fazer a conta aí de uma maneira fácil. 108 menos 85, vocês fazem isso. Dá 23, né? Menos 23. Tá bom? Isso quer dizer que ela ainda ficou com um saldo negativo de R$23. Vamos ver a próxima, então, aqui. Uriel devia R$102 no mercadinho de sua rua, pagou 96 e fez mais compras no valor de 44.
Essa questão é legal, quer dizer, ele devia 102. O que é que significa? Que ele tinha um débito menos 102. Ele pagou 96, então acrescento aqui que ele pagou, é positivo, mais 96. E depois ele fez mais compras, ou seja, ele ficou devendo de novo. Compras de 44, então menos 44. E vamos ver quanto é que dá o saldo final disso. Bom, aqui eu vou juntar em partes, né? Porque eu tenho 2 negativos e tenho um positivo. Então, vou pegar o 96 que é positivo, primeiro, só ele. Depois eu vou juntar os negativos. Dá para fazer de outro jeito, comento já. Então, 102 com 44, você pensa aí, vai dar 146, não é assim? 102 com 44, dá 146. E agora é só você diminuir. Quando você diminuir, vai ficar negativo. Por quê? Porque o 146 é maior, então vai ficar menos. Aí é só você diminuir 14, tira 9 aqui, ó. 6 tira 6 fica 0. E 14 tira 9, né? 14 daqui tira 9, quando tirar vai ficar 5, né? Então isso daqui dá menos 50. Tudo bem? Como eu falei antes, quer dizer, você poderia pensar de outro jeito, assim, ó. Como ele devia 102 e pagou 96, então quando ele devia 102, que ele pagou 96, vou rabiscar aqui do lado. Ele ficou devendo ainda, pensa aí um pouquinho comigo. Devia 102, pagou 96, ficou devendo quanto? Isso, ficou devendo 6. Aí depois que ele fica devendo 6, ele fez uma dívida de 44. Então, junta a dívida de 44 com a dívida de 6 que ainda ficou. Então, quando junta isso, dá menos 50. Tá bom? Então, outra forma aí de você fazer, mas eu ainda prefiro esse jeito, gente, que vocês juntam primeiro e diminuem depois. É bem mais prático, tá bom? Facilita bastante aí a organização do pensamento da gente. E isso daí em matemática faz muita diferença. Eu pulei muito aqui, vamos ver essa letra D. Está escrito assim: um submarino estava a uma profundidade de 48 metros. Desceu 26 e depois subiu 32. Lembra que eu quero representar com um valor só. Então, se ele estava numa profundidade de 48 aqui, então profundidade é negativo, menos 48. Depois ele desceu, quer dizer, desceu é para baixo, né? Isso é redundância, é um pleonasmo aí, mas não tem como descer para cima. Então ele desceu, então é menos 26. Quando eu digo para baixo, quer dizer é abaixo de zero, menos 26. E depois subiu, aí mais 32. Eu quero saber quanto é que isso dá no final. Então aqui é a mesma coisa, positivo você só tem o 32, então mais 32. E negativo, você tem 48 com 26. Junta essas duas coisas aqui, vamos juntar 6 com 8 dá 14, vai 1. 4 com 2 dá 6, fica 7, né? Então você tem mais 32 e menos 74, só diminuir aqui. Lembra que vai ficar o sinal do maior quando você diminuir, então o sinal do maior é o sinal de menos. E aí é simples, 4 tira 2 fica 2, e 7 tira 3 fica 4. Então o resultado disso é menos 42. Se você quiser, menos 42 metros, mas não precisa, tá? Como a questão disse, é só representar com um número. Vamos ver a próxima aqui. Eu subi. A temperatura em Madrid pela manhã era menos 7 graus Celsius. Ao meio-dia, a temperatura tinha subido 5, mas no começo da noite voltou a diminuir 3 em relação à última aferição, em relação à última medição. Vamos ver então quanto é que dá isso. Primeiro, a temperatura era menos 7, então ela estava 7 graus abaixo de zero, menos 7. Ao meio-dia tinha subido 5, então ela aumentou 5, mais 5. Mas à noite voltou a diminuir, então ela diminuiu 3, menos 3.
E aí vamos ver o que é que isso nos dá. E aí você faz as contas, bem simples. Positivo, quanto é que você tem aqui de positivo? Somente 5. Negativo, quanto é que você tem de negativo? 10, né? Quando você diminui isso daqui, vai dar negativo. Sinal do maior. O 10 é maior do que o 5, então vai dar negativo. 10 tira 5, fica 5. Então isso aqui dá menos 5. Ou seja, à noite a temperatura estava em menos 5 graus Celsius, né? É isso que quer dizer. Bom, tem aqui umas continhas nessa questão para a gente fazer. Aqui, ó, uma dívida de 3, uma dívida de 2, uma dívida de 1 na letra A. Calcular o valor disso. Aqui é só dívida, então você só junta, né? Dívida, a gente junta 3, 2 e 1. Isso daqui vai dar 6, né? Então, menos 6. Na letra B aqui, você tem uma dívida de 4 e uma dívida de 7, mas tem um crédito de 3. Então, primeiro o crédito, vamos lá, o crédito de 3, mais 3. E a dívida, uma dívida de 4 com a dívida de 7, dá uma dívida de 11. Tá? Você junta 4 com 7, dá 11. No final das contas, você vai ter negativo. A dívida é maior. 11 tira 3, fica 8, menos 8. Próxima. Você pensa, tenta fazer, tá? Observa e tenta fazer. Olha os créditos. Vou juntar os créditos primeiro. Tem o crédito de 3 com o crédito de 6. Isso dá crédito de 9, né? Assim? E eu tenho uma dívida de 1. Bom, se eu tenho 9, pago 1, ainda me sobra, ou seja, crédito. Eu tenho mais ali um crédito de 8. Aqui, ó, eu tenho uma dívida de 8 e uma dívida de 11. E eu tenho um crédito de 20. Eu vou começar pelos créditos, como sempre. Então, mais 20. E na dívida, 8 com 11. A minha dívida aqui, 8 com 11, dá 19, certo? No final das contas, mais 20 menos 19. Aí você diminui, 20 tira 19, dá 1. 1 positivo, sinal de mais. Tá bom? Depois vocês já sabem disso, né? A gente já falou bastante a respeito. O sinal de mais ele pode ser retirado aí do resultado, né? De uma maneira geral, o sinal de mais ele pode ser retirado. Vamos ver então essa sequência aqui. Agora aqui a gente já tem mais números. E o mouse fica tremendo, aí vocês tentam desculpar, tá bom? Se isso atrapalha um pouquinho, às vezes atrapalha um pouco o visual também. Olha os créditos, eu vou olhar os créditos primeiro. Quanto é que dá aqui de crédito? Vê aí, 12 com 16. Crédito de 28, é assim? Olha o débito. 15 com 13, quanto dá de débito? 28, né? Diminui. 28 tira 28. Dá 0. 0 não tem sinal. Próxima. Olha os créditos. Positivo. 6 com 12. Dá quanto? Esses são os créditos. Agora os débitos. Olha o débito. 9 com 1. Ok? Débito de 9, débito de 1. Então, débito de 10. Quando juntar aqui, o final vai dar o quê? Positivo ou negativo? O crédito é maior. Só diminuir. 18 tira 10, fica 8. Vamos para a próxima. Olha os créditos. Sempre começa pelos créditos. Pode começar pelo débito, não tem problema nenhum. Eu sempre começo pelos créditos. Para ter um jeito só de fazer. 12 com 15. Positivo. 27, certo? Negativo. 13 com 14. Também dá 27, é assim? Bom, diminuindo isso, não sobra nem crédito nem débito, dá 0. Vamos ver essa última. Eu tenho débito, crédito, débito de novo e crédito. Vamos juntar os créditos primeiro, como de costume. 12 é crédito.
118 é crédito. Quando junta isso, 130, não é assim? Agora vamos ver o débito. 100 com 19. Tranquilo, né? É só diminuir. Vai ter mais crédito do que débito. Então vai dar positivo. 130 tira 119. Resta 11, né, gente? Bom, vamos para a próxima. Tá escrito assim: uma prova foi corrigida. Considerando que cada questão certa valia 5 pontos, ou vale 5 pontos. Cada questão errada vale menos 3 pontos. E cada questão não respondida vale menos 2 pontos. Vamos lá, certa vale mais 5. Marcar isso daqui. Certa vale mais 5. Errada vale menos 3. E não respondida vale menos 2. Das 20 questões da prova, Penélope acertou 8. Então, acertou 8. Assim, acertou 8. Errou 7. Errou 7. E deixou de responder as restantes. Então, vamos ver quantas ela deixou de responder. Bom, a prova tinha 20 questões. Então, ela acertou 8, errou 7. Dá 15, né? Quantas foi que ela deixou de responder, gente? 5, né? Bom, é Penélope, né? O número de pontos que Penélope obteve nessa prova foi... vamos ver quantos pontos aí ela obteve. Ela acertou 8. 8 cada uma valendo 5 pontos, né? Cada questão certa vale 5 pontos. Então, 8 vezes 5 dá 40. Como vale mais 5, é 40 positivo. Agora ela errou 7. Cada erro vale 3. Então, 7 vezes 3 vai dar 21. Aqui eu posso colocar menos 3, né? Porque 7 vezes menos 3, isso daqui vai dar menos 21. E por último, ela deixou de responder 5. Então, 5 vezes, quanto é que vale as que ela não responde? Vale 2 negativo, é assim? Então, 5 vezes menos 2. 5 vezes menos 2. Que é vezes, tá? Isso daqui vai dar menos 10, né? Bom, no final eu quero saber qual foi a nota dela. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 40 positivo e tenho 31. É assim, ó. 21 com 10, 31 negativo. Então, eu tenho mais 40 e tenho menos 31. Isso me dá uma nota positiva, não dá, gente? Positivo. Quanto aí positivo? 9, né? Então, a nota dela aí no final foi mais 9. Ok? Tudo bem isso? Vamos ver outra. Eu não lembro quantas são, tá? Uma formiguinha se encontra na posição menos 7 da reta numérica. Em seguida, ela anda 5 posições para a direita e 4 posições para a esquerda. 4 posições para a esquerda. Em que posição ela para? Vê o seguinte, ela começa no menos 7. Então, ela está lá no menos 7. Ela anda 5 posições para a direita. A direita quer dizer que ela andou para frente, né? Assim, na reta, a parte da direita e a parte para frente é a parte positiva. Então, 5 posições para a direita, mais 5. E depois ela andou 4 posições para a esquerda. Para a esquerda é a parte negativa da reta.
Então, para a esquerda é para trás, menos 4, né? Então, vamos ver. Ela começa no menos 7, tá aqui. Depois ela anda 5 para a direita, tá aqui. E depois ela anda 4 para a esquerda, isso daqui. Mas é só você fazer essa conta aqui, então. Positivo você tem 5, negativo você tem 7 e 4, dá 11. No final das contas, isso vai me dar um valor negativo, porque o 11 é maior. E é só diminuir, fica menos 6. Tudo bem, gente? Então, menos 6 aqui, a resposta seria a letra D, né? Acho que ficou claro isso, né? Vamos ver a próxima aqui. Na cidade de Chimbica da Serra, em determinada noite, foram registradas as temperaturas a seguir. -1, -3, 0, 3, 7 e 13. Sobre isso, responda as perguntas. Primeira, qual foi a maior temperatura registrada nessa noite? A maior é o maior valor aqui, né? A temperatura variou bastante. Ela teve -3, que é um valor negativo, vamos supor, baixo, né? E ela teve em 13, a maior foi 13. Então, a maior ali, 13 graus Celsius. Isso daqui poderia ser mais 13, tá? 13 graus Celsius. Próxima pergunta. Qual foi a menor temperatura registrada nessa noite? Bom, qual o menor valor que a gente tem ali, né? Eu já até marquei aqui, até já comentei. O menor valor foi 3 negativo, então -3 graus Celsius. E aí ele pergunta por último aqui, de quanto foi a variação entre a maior e a menor temperatura. Então, quanto foi que variou? Quer dizer, se eu sair do -3 e for para o 13, dá quanto? Tá bom? Essa é a questão. Quanto foi que variou? Quanto andou aí a temperatura? Então, de -3 até 13, você vai ter 16. Então, a temperatura variou 16 graus Celsius. Tá bom? Na prática, bastaria você diminuir, porque aqui tem uma coisinha chamada de jogo de sinal. Quando você for diminuir, você pega o maior, que é 13, tá bom? Vou rabiscar aqui dentro. Se você dá para fazer aqui embaixo. Quando você vai fazer variação, você teria que fazer o seguinte: você pegaria o valor maior, que é 13, menos o valor menor. Aí aqui, como tem o conflito do sinal, porque você tem que subtrair para ter variação, tá, gente? Tem que subtrair. Então, você teria 13 menos 3 aqui, no caso. Então, ficaria um menos. Aí, esse menos por menos, a gente já viu aí em aula, mas eu não falei disso hoje. Menos por menos fica mais. Então, o resultado disso daria 13 mais 3, que é 16. Beleza? Vamos para frente, então, aqui. Em certa cidade do sul do Brasil, o termômetro marcava -5 graus Celsius pela manhã. À tarde, a temperatura havia diminuído 2 graus Celsius. E à noite diminuiu outros 4 em relação ao valor da tarde. Qual era a temperatura registrada à noite? Então vamos lá. Começou a temperatura em -5. À tarde, a temperatura havia diminuído 2. Então diminuiu 2, -2. E à noite, a temperatura diminuiu 4. Então, diminui de novo 4. Tudo bem? Começa em 5 negativo, depois diminui 2 e depois diminui 4. Bom, aqui eu só tenho o valor negativo. Então, o valor negativo a gente só junta, né? Assim, junta 5 com 4 e com 2. Ou 5 com 2 e com 4. Juntando tudo isso, vai dar um valor negativo de -11. Lembra disso? Quer dizer, se eu só tenho negativo, é um caso de adição, é só somar todo mundo aí, -11. Beleza? Então, letra D aqui. Questão 8. Em alto mar, Dulce mergulhou a uma profundidade de 25 metros.
Bom, profundidade aqui, lembra, profundidade é negativo, né? Então, menos 25. Em seguida, subiu 6. Bom, se ela subiu, quer dizer que é positivo. Então, subiu 6. E depois desceu 9. Desceu é diminuindo. Então, menos 9. Qual a profundidade máxima que ela atingiu? Bom, eu quero saber no final das contas quanto dá isso. Mais 6, só tem ele de positivo. E menos, aí 25 com 9 dá quanto? 34, né? Bom, então no final aqui, a Dulce 6 com 34, ou mais 6 com menos 34 tem que diminuir, né? Isso aqui vai dar menos 28, né? 34 tira 6, fica 28, tá, gente? Então, ela atingiu uma profundidade, aqui é profundidade, lembra disso, ó, profundidade, porque é negativo, e eu quero saber qual é a profundidade. Então, na resposta não precisa estar menos para eu saber, porque na resposta já é uma pergunta que é qual a profundidade, então, teoricamente, eu não preciso do menos. Então, a resposta nesse caso é 28 metros, que é a profundidade, mas aqui no cálculo, 28 metros. Obviamente que você não precisa, na hora de responder, fazer exatamente desse jeito, tá, pessoal? Bom, temos mais um aqui, né? Mais duas. A questão 9, vamos dar uma olhada nisso daqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu fiquei com o slide vazio aqui no meio. Use um dos símbolos, maior ou menor. Maior ou menor. Só vou falar isso, tá? Tem uns truquezinhos aí para lembrar qual é qual, mas eu gosto de dizer a vocês o seguinte: menor aqui. O que é que a gente faz? A gente abre o sinal para o lado do número que for maior. É simples na hora de representar isso. Mais adiante, a gente entende o significado de cada coisa dessa, assim, com mais naturalidade, tá bom? Então, lembra o seguinte, na dúvida entre quem é maior e quem é menor, lembra que o maior é o que você prefere, tá certo? Ou o que você gostaria de ter. Então, se você olhar para os dois números e ver qual desses resultados você gostaria de ter, qual desses resultados é o que você prefere, então esse é o maior. Por exemplo, você prefere ter uma dívida de 5 ou uma dívida de 8? Bom? Então, obviamente, você prefere dever 5. Então, menos 5 é maior. Então, o sinal fica aberto lá para ele, ó, assim, ó, maior. Tá bom? Quer dizer que menos 5 é maior do que menos 8. Uma outra maneira de você lembrar é o seguinte: o maior é o que está mais para a direita na reta. Tá bom? Então, se você observa a reta numérica, o maior é o que tiver mais para a direita na reta numérica. Lembra disso, tá bom? Então, os dois jeitos são bons. Maior é o que você prefere, ou maior é o que está mais para a direita na reta. Eu ainda gosto mais desse jeito aqui, tá? Ele é mais intuitivo para você lembrar. O que é que você prefere? Ter um crédito de 10 ou ter uma dívida de 13? Então, o crédito que você prefere é maior do que a dívida. O que é que você prefere? Uma dívida de 18 ou um crédito de 21? Então, o crédito de 21, nesse caso, ele é maior. Então, agora eu uso o sinal aberto para ele. Significa dizer que menos 18 é menor do que mais 21, tá? O que é que você prefere? Uma dívida de 25 ou uma dívida de 21? Então, você prefere a dívida de 21, porque ela é um valor maior. Tá bom? Você prefere aquilo que é maior, lembra disso. Você prefere a dívida de 21 à dívida de 25. Então, menos 21.
O que é que você prefere? Um crédito de 8 ou um crédito de 17? Você prefere ter 17. Então, mais 17 é maior do que mais 8. O que é que você prefere? Uma dívida de 6 ou uma dívida de 21? É melhor dever 6 do que dever 21. Então, menos 6 é maior do que menos 21. Ficou feio esse sinal aqui. Menos 6 é maior do que menos 21. Não ficou lá essas coisas não, mas dá para entender. Então, aqui é bem simples, tá? Então, o maior é aquele que você prefere quando você vai representar assim. Tá bom? Vamos para essa sequência. Responda as perguntas a seguir baseado na reta numérica. Qual o menor número positivo? Vocês lembram qual é o menor número positivo? O primeiro que vem depois do zero, né? Depois do zero, o primeiro número que aparece é mais 1. Qual o maior número negativo? É o primeiro que vem antes do zero, tá, gente? O primeiro número que aparecer lá à esquerda do zero é o maior número negativo. É menos 1. Qual número é chamado de elemento neutro? E por quê? Bom, o número que é chamado de elemento neutro é o zero. Só vou escrever isso. Por quê? Porque ele não tem sinal. Né? O zero não tem sinal, então ele é um elemento neutro. Tudo bem? Bom, qual é o antecessor de zero? Nós já respondemos isso daí antes, né? Na pergunta que estava aqui em cima. Só que não era a mesma pergunta, mas a resposta é a mesma. Qual é o número que vem antes do zero? Tá? Antes do zero vem o menos 1. É assim? Qual é o antecessor de menos 15? Essas perguntas aqui vocês tentam fazer assim, ó. Antecessor é 1 a menos. Então, o antecessor de menos 15 é menos 15 menos 1. 1 a menos. Então, menos 15 com menos 1 vai dar menos 16. Então, esse é o antecessor de menos 15, é menos 16. Cuidado para não achar que é menos 14, tá? Porque menos 14 é o sucessor. Sucessor é o que vem depois, no caso, ou seja, o sucessor de menos 15 é menos 15 mais 1, tá bom? O sucessor de menos 15, de novo, é menos 15 mais 1. Isso daqui daria, assim, menos 14. Então, menos 14 é o sucessor, tá bom? Menos 16 é o antecessor. Acho que tá tranquilo. Vou tirar essa parte aqui. Chamar aqui a borracha para apagar isso daqui. Beleza. Qual é o sucessor de menos 37? Aquilo que eu acabei de falar, né? Sucessor de menos 37 vai ser menos 37 mais 1. Ou seja, o sucessor é 1 a mais. E aí, menos 37 mais 1, já fizemos bastante disso aqui nessa aula. Vai dar menos, porque o 37 negativo é maior do que o 1. E aí você diminui, vai dar menos 36. O sucessor, a pergunta, qual é o sucessor do dobro de menos 100? Bom, o dobro de menos 100, para a gente começar, é menos 200, certo? Então, esse é o dobro de menos 100. Eu quero saber quem é o sucessor dele. O sucessor é 1 a mais. Menos 200 com mais 1 vai dar menos 199. Tranquilo, pessoal? Bom, gente, é isso, tá? Acredito que foi aí uma boa revisão das coisas que a gente tinha começado a estudar durante esse ano. E eu espero encontrar vocês aí na sequência nos próximos vídeos, tá bom? Então, por hora é isso. Obrigado aí pela paciência. E a gente se encontra na sequência. Tá certo? Valeu. Abraço.